estamos abertos para perguntas, mas eu gostaria só de fazer uma pequena questão, que na verdade é mais propositiva só. É saber se você já pensou sobre ela, que é como que a construção, né, dessas chamadas novas classes médias, enfim, que com critérios bastante controversos que baseiam essas categorias, né, mesmo no nível socioeconômico mesmo, né, no nível da sua própria normatividade, se elas, de alguma maneira, é possível que... como é que aquelas categorias de classificação que hoje são oficiais podem entrar no horizonte experiencial dos atores das classes populares em trajetória de mobilidade, né? Porque eu me pergunto se existe uma aderência dessas categorias à experiência das classes populares, ainda que obviamente o conceito novas classes médias possa não ter você possa questioná-lo sobre outros pontos de vista, e que o seu cuidado no seu trabalho é não totalizar, mas manter a heterogeneidade constitutiva desses entrelaçamentos de práticas e experiências, não é? Enfim, se você tivesse não sei se você elaborou uma reflexão sobre isso ou o que é possível responder a partir do seu trabalho. Podemos fazer a divisão assim, você responde 3, coisa assim? Melhor, né? A gente ganha tempo e mais pessoas participam. Alguém? Vai falar de marxismo não, né, Jorge? Tiago, primeiro elogiar, que foi ótima a sua fala. Eu fiquei curioso na primeira parte que você fala. Eu não conheço a Atcher bem, assim, quer dizer, não conhecer bem é quase ser generoso com quanto eu conheço ela. Mas eu conheço o Bhaskara. Eu fiquei interessado na relação que você falou, que você fez em relação a um retorno ontológico. Eu tenho porque assim, a ontologia está sempre voltando, né? Quer dizer, a cada 20 anos se fala num retorno ontológico, parece que a ontologia foi, e na verdade, na minha percepção pelo menos, ela está presente. E eu acho que, sobretudo, eu fiquei interessado, porque eu creio que mais relevante do que pensar um retorno uma volta é pensar onde está essa ontologia, que é a maneira de você pensar. Isso quer dizer que eu acho que vincula um pouco a sua fala. Isso quer dizer, onde você parte de um pressuposto ontológico para construir o autor. E eu acho que no caso da Atcher, pelo que me pareceu, eu queria que você falasse um pouco mais. Parece que, na verdade, o que ela está fazendo é retirar essa ontologia, ou pelo menos criticar que eles vão colocar essa ontologia numa perspectiva mais dura ou mais focada no ponto de vista da estrutura e jogar essa ontologia mais do ponto de vista da agência. Pelo menos pelo que eu entendi da sua fala. Isso quer dizer, a ontologia está presente, mas a questão seria como, nesse esquema, ela construiria essa ontologia para pensar isso. Então, eu queria ouvir um pouco mais, porque você falou do vínculo dela com o realismo crítico, mas você acabou, até pelo tempo mesmo, não desenvolvendo. E aí, uma segunda questão é muito mais breve ainda. Eu acho que, em relação à sua fala inicial, em relação ao pensamento social, eu acho que o pessoal do pensamento social diria o mesmo em relação a teorias sociológicas. Quer dizer, que, na verdade, estaria aplicando. E eu acho que, na prática, os dois estariam errados, assim, porque eu acho que, na prática, a questão de como pensar, do lugar do pensamento, acaba sendo o lugar que nos aflige tanto de pensamento social, teoria sociológica, quanto até de quem faz outros tipos de ciência social no Brasil, assim. Eu fiquei curioso, não sei se você trabalhou isso nas entrevistas, como entra nessa discussão de horizonte, como entra os processos, posições políticas dos agentes, assim, porque me parece que essa teoria dá um primado muito grande à mobilidade individual e em perspectivas de transformar as estruturas. Esse indivíduo, ele está... Porque, pelo menos, eu não tive o privilégio de ler a sua tese ainda, mas, assim, parece que ela tem uma narrativa de transformações sociais, a expansão da educação, sei lá, essas mudanças do padrões de consumo e tal, e o que isso muda nos projetos individuais das pessoas. Mas eu não vi a outra relação de como esses indivíduos procuram
interferir nessas transformações sociais, assim, dentro de uma perspectiva coletiva. Tiago, eu queria, primeiro, parabéns, acho que você conseguiu traduzir assim, um trabalho super denso, que é a sua tese, numa fala muito clara, assim, muito bem, assim, gostei demais. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses modos de reflexividade da arte, esses tipos, não sei, esses modos que ela trabalha, que eu achei você, ao comentar sobre ele, um pouco, não incomodado, mas assim, com meio termos, e eu queria que você colocasse um pouco a dificuldade de pensar esses modos, o meta-reflexivo, o reflexivo comunicativo, etc., como que isso parece ter uma ligação com grupos, a classe popular com um certo tipo de modo de reflexividade, e como que isso é complicado ao passo da sua segunda fala, quando você está colocando a sua pesquisa e falando, né, defendendo essa multideterminação e tudo isso que você colocou para a gente, como olhar esse ator que tem atravessado por diversas influências, inclusive por modos de reflexividade diversos, né? Então não tem esses perfis assim sempre me deixaram um pouco incomodada na arte, e eu queria que você colocasse um pouco mais assim, como você vê a potência disso, colocando aí com seu trabalho empírico especificamente sobre esses modos de reflexividade. Bom, queria agradecer pelas questões, pelo interesse despertado em relação às novas classes médias. Eu não uso o conceito e a minha tentativa um pouco foi, eu não gosto de falar de desconstrução, mas nesse caso foi um pouco de desconstrução, de falar que o próprio termo do debate está errado, porque há uma divisão entre alguns economistas que colocam a ideia de a emergência de uma nova classe média pelo critério especificamente da renda. Por exemplo, o Marcelo Neri, da FGV. E há uma outra série de economistas e sociólogos também, que tendem a colocar que, na verdade, não é uma nova classe média, mas é uma nova classe trabalhadora, ou o que alguns chamariam de batalhadores, para falar como o Gessé, por exemplo. Então, o que eu estou falando é que, na verdade, todos eles têm espectros de interpretação distintos, mas todos eles pressupõem o mesmo fenômeno. Eu estou falando que esse fenômeno não existe. Ocupacionalmente, não faz sentido. Se você pegar, pelo menos, a ideia de novas classes médias do Wright Mills, que, em oposição às antigas classes médias, que seriam destituídas de uma propriedade rural urbana, e as novas classes médias elas se oporiam tanto aos trabalhadores quanto aos proprietários, no sentido de que elas seriam, para o Wright Mills, seriam dominadas por uma estrutura burocrática, seja ela uma empresa, seja ela um funcionário público no Estado, um aplicador de ordens, ao mesmo tempo com pretensões de distinção em relação às camadas médias, sendo que objetivamente ela não proprietária, como as classes populares. Então ela objetivamente tenderia a se encaixar como as classes trabalhadoras, mas culturalmente ela tenderia a se distinguir. Essa espécie seria uma espécie de tragédia das novas classes médias. Seria a pretensão que o Bourdieu falaria. Teria a pretensão. Ela não é o ser, ela é só o pretender. Então, ocupacionalmente, não faz sentido falar em novas classes médias, porque a estrutura ocupacional não mudou. O que teve foi uma ampliação do leque de ocupações dominadas, que o Márcio Postman fala ele fala de trabalho de base, que ganha até um salário mínimo e meio. A expansão escolar não se relaciona com isso. Então, eu não vejo qual o sentido de você falar que é um fenômeno a partir do qual você pode dizer que ele ou é uma nova classe média ou é uma nova classe trabalhadora. Esse novo fenômeno eu não consegui identificar. Essa é a questão. Eu reconstruí as transformações do sistema escolar, da reestruturação produtiva, ocupacional, inclusive do aumento de rendimentos nas classes populares. Eu não consegui, sob essa perspectiva, falar de nem novas classes trabalhadoras, nem novas... Para mim isso não fez sentido. E eu tentei, o que faz sentido é você trabalhar das formas populares de uma maneira mais complexa. Aí talvez você desfaça esses fantasmas. Foi um pouco o que eu tentei fazer. No aspecto mais duro, mais hard, mais estatístico, inclusive lidando com pesquisas de estratificação, com economistas. A parte mais chata da tese.
Mas o Alexandre falou, não foi essa a pergunta dele. A pergunta foi sobre se os atores aderiam a essa categoria. Não, e uma das características centrais dessas mobilidades nos meios populares foi: esses atores têm tanto uma espécie de estranhamento em relação à sua origem, pode ser em relação ao pai, à mãe, à família, à favela, quanto um estranhamento em relação às classes médias, uma repulsa, uma não identificação, uma não adesão. Então, elas não reproduzem atavicamente ou tradicionalisticamente a sua condição de origem, como elas têm uma repulsa, inclusive cultural, a uma cultura que, na verdade, é feita para negar aquilo que ela é. Então, em termos de conversa, tem o sentir-se mal, a própria ideia de vergonha de entrar em shopping center, algo que para a gente seria impensável, algo banal, mas que para pessoas que têm um nível de escolaridade até alto, ensino superior, isso ainda acontece. Então, há uma adesão? Não. Elas se veem como classe média? Não. E elas querem se ver como classe média? Não. Mas querem se ver como classe popular, como os pais eram? Não. Essa é um pouco a ambiguidade que faz parte dessa experiência, entendeu? E a ambiguidade faz parte da experiência. Não é algo que tem que se resolver de um lado ou de outro. O Jorge, em relação ao básica, sim, para Margaret Archer, o social é um aspecto da ontologia humana. Por isso que esse é um perigo do realismo crítico. Não é o fato de você pressupor uma ontologia, isso está certo, mas é o segundo passo, é o passo de você definir a ontologia do social. Aí que eu acho que ele peca com a Archer, porque para a Archer o ser humano ele se relaciona com a ordem prática da vida, ele se relaciona com o seu corpo e a ordem natural, e ele se relaciona com a ordem social, ela estratifica em elementos diferentes. Aqui tem o individual, aqui tem o social, e o ser humano ele é mais amplo do que o social, como se você diz ontologicamente, aqui é o ser humano, aqui é o social, você quase pega nas categorias. E quando você trata o social dessa forma, você empobrece o social. Esse é o problema e a minha crítica principal. Não é o primeiro passo do realismo crítico de tentar uma ontologia para a ciência, mas é a forma como ele define a ontologia do social, que para Margaret Archer, pelo menos, é uma forma empobrecida. E ela faz isso conscientemente, porque ela quer, por um lado, o aspecto pessoal, o projeto de realçar o lado humano, aquele lado que não se reduz à cultura, ao social, ao aspecto biológico. Um dos livros dela é Being Human, sendo humano, e não sendo social. Humano como mais amplo e social como parte. E a partir daí você faz essa distinção, você estabelece poderes causais. Aqui é a sociedade que está exercendo a causalidade. Não, aqui é o aspecto individual que está exercendo a causalidade. É um pouco complicado. O Jorge também falou do pensamento social, né? Acho que ele se sentiu um pouco ofendido em relação à tradição de feira. A minha ideia é uma crítica epistemológica, tá? No sentido de que, às vezes, a gente trata, no pensamento social, pelo menos a imagem que eu tenho, é de que se busca uma singularidade do Brasil. E você é incapaz de fazer um segundo passo. E o que essa singularidade do Brasil pode fazer a gente repensar uma teoria social mais geral. Do que dessa particularidade pode ser mobilizado para se pensar de maneira mais geral. Seja normativamente, seja epistemologicamente, seja qualquer meta-teoricamente, em qualquer sentido que você queira dar esse termo. É um segundo passo. Provavelmente você não vai concordar, mas em suma, vamos lá. Agora é o Tomás em relação à posição política dos agentes. Na minha última parte, eu gastei pelo menos umas 40 páginas falando sobre o posicionamento político, que não deu tempo de falar aqui. Eu tratei da seguinte forma. Normalmente você tem a seguinte maneira de tratar as classes sociais e o posicionamento político. Inclusive, quem conhece estudos de estratificação social, Eric Olin Wright, o John Goldthorpe, trabalham dessa maneira. Você tem o posicionamento da ocupação, é uma espécie de marxismo de positivista. Você tem o posicionamento da ocupação e você tenta dali fazer a relação com o posicionamento político. Você diz que ele é variável historicamente e tal, então, ou seja, da base econômica você tenta extrair os interesses políticos. Mas se eu estou definindo a classe popular, não só pela economia, mas por essa condição existencial mais ampla, que é relacionalmente diferente das outras condições existenciais das outras classes sociais, a passagem para a política não é só da economia.
ela tem uma série de mediações pela igreja evangélica, por exemplo, pela família, pela experiência escolar, a ideia de uma meritocracia, você assume uma narrativa meritocrática. E os discursos que predominaram desse elo foi uma narrativa meritocrática, que tem a ver com a proeminência que a escolaridade assumiu na configuração das classes populares atualmente, a expressão política dessa vivência. Ela é mediada pela igreja. A mediação entre a condição popular e o posicionamento político ela é mediada principalmente pela igreja, pela meritocracia da escola, mas ela perdeu um pouco essa mediação pelo trabalho, no sentido tradicional, de filiação sindical, que inclusive se manteve estável nos últimos anos, mesmo com toda essa transformação, a criação de mais de 20 milhões de postos de trabalho entre 2013 e 2007, a filiação sindical, por exemplo, se manteve estável. Então, outros aspectos da condição popular fizeram essa mediação de forma mais importante do que a economia. E eu, entre parênteses, eu lamento isso. Para não achar que eu estou no discurso pós-modernista, eu lamento isso. Mas foi o que eu encontrei um pouco dos meus entrevistados. Eu tentei fazer o elo dessa condição popular para a expressão, para o posicionamento político. Só que se eu defino essa condição popular não só pela economia, ela é multideterminada. Então, e essa multideterminação levou para um lado de negação institucional da política, que a gente está vendo atualmente, né? Inclusive nas classes populares. Para não falar da ojeriza, a política em geral, o PT em particular, que já estava presente nas entrevistas já alguns anos atrás. Então, eu falo em termos de mediação. As mediações entre a condição popular e o posicionamento político, se a condição popular é multideterminada, as mediações são multideterminadas, entendeu? É isso que eu tentei tratar no meu trabalho. E eu tentei quais são as formas que ela assume. Assume, por exemplo, na cultura, no rap. Por exemplo, tem pessoas que se engajaram politicamente através da escuta do rap, dos discursos engajados. E aquilo teve mais importância na forma como a pessoa se posiciona politicamente, às vezes, do que a experiência no trabalho. Lide com isso. Raquel, modo de reflexividade. Eu não pensei... essa reconstituição que eu estou fazendo agora com a arte era uma reconstituição ad hoc, não foi algo que eu pensei durante a tese. Então, o que eu posso falar um pouco em relação a isso é que a arte ela não tem uma sensibilidade em relação à variação contextual. Por exemplo, ela pode-se pensar que uma pessoa pode ser reflexiva autônoma em relação ao trabalho, ser estratégico em relação ao trabalho e ter uma competência, uma habilidade em relação a isso, e ao mesmo tempo ser um reflexivo comunicativo no seio da família, sem que haja contradição. Uma pessoa pode, variando contextualmente, exercer modos de reflexividade múltiplos. A arte não abre espaço para essa variação contextual. E essa variação contextual, por exemplo, e essa ambiguidade é uma coisa que eu tentei prestar atenção. Ela é um pouco rígida nessa definição. O que ela está tipificando são modos de pensamento. Modos de reflexividade são modos de se colocar em relação à vida. E ela está tipificando os indivíduos nesses modos de pensamento. Esses se enquadram aqui, esses se enquadram ali. E esse modo de pensamento, aquilo que eu acho que o que a gente pode trazer de riqueza no modo de reflexividade, é que uma vez formado, e isso é uma coisa que a gente pode até fazer uma provocação à arte, nós não escolhemos o nosso modo de reflexividade, ele se impõe a nós, como uma espécie de gramática, quase um hábitos, ele se impõe a nós. Eu dialogo comigo para decidir os projetos da minha vida, mas a forma como eu faço o modo de reflexividade predominante em mim, eu não escolhi. Então, mas aquilo que é interessante é que esse modo de reflexividade, uma vez formado, ele tende a ter efeitos reais. As pessoas podem exercer poderes causais em relação a alterar o curso da sua vida, como aquele acadêmico que escreveu uma carta para ela, que depois de muito refletir, depois de muito sopesar internamente, sem consultar familiares e amigos, ele decidiu por largar a universidade, porque não era algo que satisfazia aquilo que mais importava para ele, aos seus anseios e projetos pessoais. Então, esse é um exemplo da importância que essas deliberações reflexivas assumem na vida das pessoas e os poderes causais que ela tem. Agora, a minha ideia principal, que eu acho que seria mais construtivo que eu tentei fazer, é conectar isso, essa subjetividade, de volta com a sua origem social, no sentido de que trazer de volta essa subjetividade como uma subjetividade histórica. Ela tem poderes causais emergentes, sim, mas ela é a história trabalhando sobre ela mesma. Em nenhum momento você sai da história. Não há fuga da história, é trabalho sobre ela.
É o que eu penso, assim. Mas aí eu acho que o tempo já passou. Aí, mas quem diz é o Alexandre. Então, acho que, enfim, são 15 para as 10. A gente, de repente, tem mais tempo de uma, no máximo 2 questões, estourando. Alguém? E quem mais seria se tivesse outra? Se tivesse, pode ser que ainda tenha. Mais alguém? Olá, boa noite, Thiago. Obrigada pela exposição. Eu, na verdade, estou me arriscando aqui, porque eu venho da ciência política, eu já sou intrometida em assistir uma coisa, e um pouco mais intrometida ainda em tentar falar sobre sociologia. Mas quando você estava falando da Asher, eu lembrei muito do Mead, né? Quando ele fala de um certo tipo de reflexibilidade entre o eu e o me, como uma forma de construção pelo olhar do outro. E aí eu fiquei me perguntando o tempo inteiro como é que... porque ela explica, né? As conversas internas existem, mas ela não explica, tipo, por quê, como. Eu acho que, tipo, no caso do Mead, o outro seria o objeto, tipo, que... de um certo modo explica, né? O objeto não seria, tipo, uma interface explicativa desse processo. E aí eu queria saber se, por acaso, ela trabalha em relação a isso. Bom, Tássia, obrigado pela questão. Em relação ao Mead, ela se contrapõe explicitamente ao Mead. Ela chama ele de um forte externalista, entre aspas. É alguém que reduz, na verdade, as conversações interiores a um prolongamento das interações intersubjetivas. Então, ao você reduzir as conversações interiores a um prolongamento das conversações exteriores, você tira o seu poder emergente, a sua eficácia causal e a sua ontologia subjetiva. Então, ela é uma crítica em relação ao Mead muito forte. Eu acho, e isso que o Fred até no artigo ele colocou nesse ponto, que o Mead é a melhor forma de você fazer a arte dialogar com o resto da tradição sociológica. Porque o Mead fala de propriedade emergente, ele usa o termo emergência, no sentido da filosofia, de propriedades que emergem a partir dos seus elementos mais básicos, mas não se reduzem a eles, e fala da subjetividade como emergente. E ele está preocupado, ele está discutindo com Wilhelm Wundt em falar da formação social da autoconsciência. Como a consciência não se constitui a partir de si mesma, ou do nada, mas ela se constitui num processo interativo com o mundo e com o outro. E na interiorização um pouco das suas expectativas recíprocas com o outro. E ao tempo isso vai se universalizando e se impessoalizando, e você tem as instituições, o outro generalizado. Para a arte, ao fazer esse movimento, você esvazia a sua subjetividade, porque ela pensa, de certa forma, como uma espécie de barreira entre, de um lado, você tem poderes causais individuais e de outros interpessoais. Mas o Mead é um autor que permite fazer o link, de novo, entre as conversações interiores e as exteriores. Permite, sim, eu acho, trabalhar a eficácia causal das conversações interiores, porque basta você não tratar as conversações interiores como um prolongamento das conversas intersubjetivas, mas com a sua especificidade própria. Você pode reconstruir a trajetória do indivíduo e ver um pouco como não só reverberou aquelas conversas exteriores na sua subjetividade, mas como ele mesmo retrabalhou essa questão, sem separar em natureza as conversações interiores, como de um lado você estivesse tratando da estrutura social e cultural, e de outro da estrutura subjetiva, como ontologicamente de natureza distintas. Porque quando você faz o corte ontológico, você retoma uma série de dualismos entre indivíduo e sociedade, natureza e cultura, e que não só a sociologia, mas a antropologia e a história demoraram tanto tempo para tentar superar. Então, o preço a se pagar por essa retomada da ontologia, da forma como ela é feita, ela tem suas contribuições, mas eu acho que ela tem os seus limites, entendeu? Então, eu acho que é possível incorporar a arte criticamente em várias outras tradições. Não é negar, ela tem uma contribuição. Eu acho que o mais importante é incorporar essa contribuição. Gente, então vamos encerrar. Eu queria agradecer muito a presença do Thiago, duplamente, né? Não só porque ele fez uma contribuição muito bom nível aqui para a nossa série de encontros, mas sobretudo porque ele está nos contemplando com seus últimos instantes.